O cansaço corria pelas veias como se substituísse o sangue. Sentada em frente à tela, os olhos já se recusavam a fixar os detalhes do projeto do bairro ecológico. O relógio no canto do monitor marcava 6h45. Mais uma noite em claro, a quarta naquela semana. A coluna doía, mas uma estranha satisfação aquecia por dentro, aquela certeza de quem sabe que fez tudo certo. Levantei-me, estiquei os braços e me aproximei da janela panorâmica do escritório. Moscou acordava cinzenta, sob uma chuva fina de outubro que batia no vidro. Do 30º andar do centro empresarial, o mundo parecia distante. Talvez por isso eu ame tanto meu trabalho. Aqui, não construo apenas edifícios, mas realidades. O bairro Verde era mais que um contrato de 18 milhões. Era um complexo sustentável com jardins verticais, sistema de reutilização de água e painéis solares. Tudo aquilo que sonhava quando entrei na faculdade de arquitetura. 15 anos depois, meus sonhos ganhavam forma em concreto e aço. Passou a noite aqui? Que apareceu na porta com 2 xícaras de café. Apesar da hora, ela estava fresca, cheia de energia. A juventude. Eu já fui assim. Sim, respondi, aceitando o café com um gesto de gratidão. O projeto precisa ser entregue hoje, e ainda há muito que ajustar. Mas isso é inumano, ela retrucou, a preocupação genuína nos olhos. E amanhã tem o casamento do seu irmão. Casamento. Era verdade. Dmitri, meu irmão caçula, o gênio da computação com diploma vermelho na Faculdade de Matemática e Computação, finalmente havia se desgrudado dos computadores e das startups de saúde por causa de uma mulher. Engraçado como isso havia saído da minha cabeça. Justamente por isso preciso terminar hoje, disse, tomando um gole do café amargo. Amanhã estarei ocupada o dia todo, e segunda-feira temos a apresentação para o cliente, que assentiu e sentou-se em silêncio à sua mesa. Admirava nela essa capacidade de apoiar sem palavras. Não precisava ver seu rosto para saber o que pensava. Lena Viktorovna se sacrificando pelo trabalho de novo. Será que Nikolai e ela tinham razão? Será que eu dedicava demais ao escritório e de menos à vida pessoal? 8 anos de casamento e nenhum filho. Primeiro adiamos, depois veio a harmonia, depois decidimos que a carreira era prioridade. Agora, com o negócio estável e meus 38 anos, Nikolai mal tocava no assunto. Afastei os pensamentos e voltei aos desenhos. 1 hora depois, a pasta com os documentos estava pronta, todos os arquivos revisados, cálculos checados 3 vezes. O toque final foi a assinatura digital no contrato. E.V. Savina, Escritório Harmonia. Pronto. Podia respirar. Cheguei em casa por volta das 2 da tarde. Nikolai estava lá, o que era incomum naquela hora. Normalmente, ele estaria no escritório. Lena, por que tão cedo? Perguntou, saindo do quarto enquanto abotoava as mangas da camisa. Era nova, prateada com detalhes esmeralda. Nunca tinha visto antes. Entreguei o projeto, respondi, chutando os sapatos com alívio. E você, por que está em casa? Reunião com os suíços, respondeu, evitando meu olhar. Algo em seu tom me deixou alerta. Depois de anos juntos, eu reconheci aqueles sinais, os dedos brincando com os botões, os lábios úmidos de tanto passar a língua, o olhar que não se fixava em mim. Uma reunião importante? Perguntei, sentando na beira da cama. Sim, muito. Pode se estender até a noite, então não me espere. Ele se aproximou do espelho, ajustando a gravata. Um cheiro desconhecido vinha dele. Não era o perfume que eu lhe dera no Natal passado. E a prova do terno para o casamento? Havíamos combinado. Droga, esqueci, disse, pegando o celular. Remarco para amanhã de manhã, antes da cerimônia. Não deve ser nada demorado, certo? Fiquei calada. Ultimamente ele esquecia muita coisa, datas, compromissos, conversas. Será que eu realmente trabalhava demais e não dava atenção suficiente ao marido? 38 anos não era mais a idade em que uma mulher podia se dar ao luxo de adiar certas coisas, especialmente quando o marido, aos 42, era cheio de energia, bem-sucedido e atraente. Lena, você está chateada? Perguntou beijando-me levemente na testa. É um cliente importante. Milhões de euros em jogo. Entendo, forcei um sorriso. Claro, vá. Boa sorte nas negociações. Quando a porta se fechou, tirei a roupa e entrei no chuveiro. A água quente escorria pelas costas, mas a fadiga não ia embora. Algo me incomodava. Os novos botões de punho, o perfume desconhecido, a nervosismo, o compromisso esquecido. Pare com isso, Lena, repreendi-me. Nikolai nunca me deu motivos para desconfiar. Ele tinha uma carreira exigente, assim como eu. Éramos 2 workaholics, 2 apaixonados pelo que fazíamos. Por isso estávamos juntos.
Talvez fosse só o cansaço falando, criando problemas onde não existiam. O telefone tocou quando eu já quase cochilava no sofá com uma xícara de chá. Era Dimitri. Oi, Sônia, sua voz transbordava ansiedade. Como vão os preparativos para o grande dia? Tudo certo, respondi, sorrindo sem querer. Seu terno está no meu guarda-roupa. As alianças comigo. Confirmei o restaurante hoje de manhã. Está tudo pronto. E você viu o vestido que a Polina escolheu? O entusiasmo em sua voz era contagiante. Lena, ela vai ser a noiva mais linda do mundo. Claro que vai, concordei, com um aperto no peito. Polina, alta loira, esbelta com um rosto de anjo. Em 6 meses ela havia transformado a vida do meu irmão. Antes, ele vivia apenas para o trabalho, para sua startup de diagnósticos médicos, que até chamara a atenção de investidores estrangeiros. Agora sonhava com uma família, uma casa, 3 filhos. Ontem ela me ajudou com a apresentação para os investidores, continuou Dimitri, admirado. Teve ideias que revolucionaram a proposta. É como se enxergasse coisas que eu não vejo. Ouvi em silêncio. Apesar das reservas iniciais, não podia negar que Polina tinha sido boa para ele. Dimitri estava mais confiante, aprenderá a se vestir melhor, deixará de sumir no escritório por dias. E sua startup finalmente mostrava progresso. Uma grande negociação estava no horizonte. Sabe quanto custou a mansão? 300 mil, anunciou com orgulho. O banquete para 80 pessoas, 400 mil. Os músicos, mais 150. Mentalmente, assobiei. 850 mil em um único dia. 6 meses atrás meu irmão contava cada centavo, investindo tudo no projeto. De onde tirou tanto dinheiro? Dimitri, não está exagerado? Perguntei com cuidado. É quase 1 milhão. Lena, é uma vez na vida, retrucou. Além disso, Polina merece o melhor. Você viu como ela é. Na apresentação da minha startup, todos os homens só tinham olhos para ela. E ela me escolheu. Imagina. Imaginava. Lembrava daquela noite no centro empresarial da Krasnaya Presnia. Dimitri, de camisa amassada, explicando seus algoritmos de diagnóstico, e ela, em um vestido cinza elegante, ouvindo com interesse genuíno. Tinham se conhecido em um café semanas antes, e Polina logo se encantara com suas ideias, ou pelo menos era o que ele dizia. E como vocês estão se sustentando? Não resisti. Sua startup ainda não dá esse retorno. Lena, pare de ser tão mãe, riu. Tenho economias. E a Polina também não chegou de mãos vazias. Ela sabe investir. Suspirei. Talvez eu fosse mesmo excessiva com meu irmão. Ele tinha 32 anos, era independente havia tempo. Mas algo dentro de mim ainda teimava em... Roía uma ansiedade vaga e indefinida. Seria instinto maternal, que eu nunca realizei? Ou o hábito profissional de notar inconsistências em projetos? Tudo bem, desculpe minha desconfiança, falei, mais suave. Só quero que tudo dê certo para você. Tudo vai ser incrível, Lenka, exclamou Dima, entusiasmado. Amanhã você vai ver. A Polina escolheu um vestido. Escute, tenho que correr para os últimos preparativos. Nos vemos amanhã na mansão. Às 10 horas. Claro. Sorri para o telefone. Até amanhã, menino. Depois da ligação, fiquei muito tempo sentada, olhando pela janela. Do lado de fora, a noite caía, enquanto dentro de mim crescia uma sensação estranha, como se uma tempestade se aproximasse e eu fosse a única a ver as nuvens negras no horizonte. Bobagem, disse a mim mesma. Só cansaço e imaginação. Levantei-me e fui me preparar para o dia seguinte, o dia feliz do casamento do meu irmão querido. O despertador me arrancou de um sono pesado. 6h30, meu corpo já estava acostumado a acordar naquela hora. Estiquei o braço para silenciá-lo e vi uma notificação piscando na tela. Uma mensagem nova. Estranho, quem escreveria tão cedo? Destravei o celular e abri o SMS de um número desconhecido. Não deixe seu irmão se casar com uma vigarista. Verifique o cofre do marido. Gato. Data de nascimento da noiva. Reli a mensagem 3 vezes tentando entender. Primeiro pensamento. Uma piada de mau gosto. Segundo. Erro, a mensagem não era para mim. Mas a menção ao irmão e à noiva. Coincidência demais. Meu coração acelerou. Sentei-me na cama, apertando o telefone. Nikolai dormia ao meu lado, respirando tranquilo. Chegara tarde na noite anterior, com cheiro de álcool e um perfume desconhecido. A reunião com o suíço se estendeu, dissera, e eu fingi acreditar. As ideias giravam na minha cabeça como pássaros assustados. O que era aquela mensagem? Quem a enviará? E por que eu deveria confiar em um anônimo? Tentei responder, mas o sistema retornou um erro, número inexistente ou bloqueado. Um chip descartável.
Levantei-me com cuidado, vestindo um hobby, e fui para a cozinha. Lá fora, uma chuva fina caía, e o céu estava coberto por nuvens cinzentas. Um dia perfeito para um casamento. Preparei café e, olhando pela janela, comecei a reviver as estranhezas dos últimos meses. Nikolai evitando conversas sobre família, suas viagens de negócios repentinas, sem detalhes, objetos caros de origem desconhecida. E Polina, a impecável Polina, que aparecerá na vida de Dima como por magia. Perfeita, compreensiva, compartilhando seus interesses. Nunca falava do passado. Infância difícil, não quero revirar, respondia às perguntas. E nós, delicados, não insistíamos. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Kira. Bom dia, Helena Viktorovna. Sua voz soava tensa, atípica. Desculpe ligar tão cedo, mas temos um problema com os documentos do cliente. Que problema? Tentei me concentrar. Você esqueceu de assinar os atos de entrega. Sem eles, o cliente não pode liberar o financiamento. E na segunda-feira tem a apresentação. Praguejei baixinho. Primeira vez em anos que esqueci algo assim. Kira, vou passar aí agora e assinar. Em 1 hora estou aí. Obrigada. Estarei esperando, ela suspirou aliviada. Vesti-me rápido, tentando não acordar Nikolai. Ao sair do quarto, lancei um olhar para seu paletó, jogado descuidadamente sobre uma poltrona. Algo se destacava no bolso, um formato retangular como um passaporte. Estranho. Por que ele levaria o passaporte para uma reunião com clientes? No caminho para o escritório, não conseguia parar de pensar na mensagem. Verifique o cofre do marido. Nikolai realmente tinha um cofre no escritório, pequeno, embutido na parede atrás de um quadro. Nunca escondeu sua existência, mas também nunca me ofereceu acesso. São documentos jurídicos confidenciais de clientes, explicava. Eu nunca mexera em suas coisas. Confiança era a base do nosso casamento. Ou pelo menos eu achava. Mas e se essa confiança fosse unilateral? Gato, data de nascimento da noiva. Se fosse verdade, por que o cofre de Nikolai abriria com a data de nascimento de Polina? Que ligação havia entre eles? Estacionei no centro empresarial e subi para o escritório. Kira me esperava com os documentos prontos. Assinei-os automaticamente, a mente em outro lugar. Helena Viktorovna, está tudo bem? Perguntou Kira. Você parece diferente hoje. Só preocupada com a festa do meu irmão, menti. Tantas coisas para resolver. Ela sentiu, compreensiva, mas seus olhos revelavam dúvida. Kira, me diz uma coisa. Você lembra quando Dima conheceu Polina? Em abril, na apresentação da startup, não foi? Sim, por quê? E a data de nascimento dela? Não sabe. 3 de setembro, respondeu sem hesitar. Ela mencionou no happy hour que era de virgem. 03.09. 4 dígitos que poderiam abrir um cofre. Obrigada, Kira. Os documentos estão em ordem? Sim, tudo pronto. Boa festa para seu irmão. Voltei para casa com uma determinação firme, checar o cofre. Nikolai saíra para provar o terno. Confirmei pessoalmente, ligando para o ateliê às 9h30. O apartamento me recebeu em silêncio. Passei rápido pelo quarto e entrei no escritório de Nikolai. Tudo impecável, como sempre. A poltrona de couro, a mesa maciça de mogno, as prateleiras com livros jurídicos. Sobre a mesa, um notebook e uma foto em moldura prateada. Nós dois no dia do nosso casamento sorrindo. Contornei a mesa e parei. Algo brilhou no chão, perto da poltrona. Agachei-me e peguei, uma presilha vermelha em forma de borboleta. Feminina. Definitivamente não era minha. O mundo pareceu oscilar. No escritório do meu marido, onde ninguém além de nós entrava. Uma presilha vermelha. Será que... Minha mão se moveu sozinha em direção ao quadro, uma reprodução de Malevich que escondia o cofre. Ao retirá-lo, deparei-me com a caixa metálica cinza e o painel digital. Que código Nikolai usaria? Primeiro digitei a data do nosso casamento, 14.06. Erro. Depois o aniversário dele, 21.11. Erro novamente. Meu aniversário, 07.04. Terceiro erro. Na próxima tentativa errada, o cofre bloquearia por 1 hora. Com o coração aos pulos, digitei 03.09. O dia do nascimento de Polina. O cofre emitiu um bip e se abriu. Dentro, uma pilha de documentos, um pendrive e um passaporte. Peguei-o, abri a primeira página e senti o chão sumir sob meus pés. A foto era de Polina. Mas o nome era outro, Valentina Igorevna Sirova. Data de nascimento, 3 de setembro de 1994. Local, Chelyabinsk. Com as mãos trêmulas comecei a folhear os papéis. Uma pasta com fotografias, Nikolai e Polina, abraçados, se beijando.
Nas costas datas, julho de 2022, agosto de 2022, dezembro de 2022, 14 meses antes de Dima conhecê-la por acaso. Naquele café. Na pasta seguinte, documentos jurídicos, um esquema de registro de empresa em nome de Valentina Sirova. Um rascunho de acordo pré-nupcial entre Dmitry Savin e Polina Gorodova, no qual, em caso de divórcio, ela ficaria com 75% dos negócios. Um plano para transferir patentes de algoritmos médicos. Na terceira pasta, histórico de Polina. Nome real, Valentina Sirova. Depois, Ana Belova, de 2017 a 2019, Ekaterina Kovalova, de 2019 a 2021. Agora Polina Gorodova. Para cada identidade, um conjunto completo de documentos. Cada uma dessas identidades vinha acompanhada de um casamento meticulosamente planejado com um empresário de sucesso, seguido de um divórcio com compensações milionárias ou uma fatia generosa dos negócios. A última pasta era a mais perturbadora, uma lista de vítimas, fotos de homens com suas biografias e situações financeiras detalhadas. Entre eles a foto do meu irmão, Dmitry, com a anotação: objetivo promissor. Startup avaliada em 40 milhões de rublos. Lucro potencial, 35 milhões. O chão parece oscilar sob meus pés. Uma onda de náusea subiu pela garganta, queimando como ácido. Afundei contra a parede, deslizando até o chão, e enterrei o rosto nas mãos. Tudo fazia sentido agora. O comportamento estranho de Nikolai nas últimas semanas, o encontro casual entre Dima e Polina, seu interesse doentio nos detalhes financeiros do startup, o casamento luxuoso pago com um dinheiro que meu irmão não tinha. Tudo era parte de um plano. Eles caçavam o negócio do Dima. Nikolai e sua amante, a golpista profissional Valentina Sirova, ou Polina Gorodova, ou qualquer que fosse seu nome verdadeiro. E eu, idiota cega, não havia notado nada. Acreditei em amor à primeira vista, em coincidências, em destinos cruzados. As primeiras lágrimas escorreram quentes e amargas pelas bochechas. Depois veio a raiva. Imaginei Dima jurando fidelidade a uma mulher que via nele apenas um cofre forte, que dormia com meu marido e planejava roubar minha família. Não, isso não aconteceria. Não enquanto eu respirasse. Enxuguei as lágrimas com o dorso da mão e comecei a fotografar os documentos com o celular, os dedos trêmulos quase errando os botões. Depois, recolocando tudo com precisão cirúrgica, fechei o cofre e pendurei a pintura de volta no lugar. Um olhar no relógio, 10h15. Faltavam menos de 2 horas para a cerimônia. Aquele casamento não aconteceria como os golpistas planejavam. Oh, não mesmo, oh. Estaria muito, muito diferente. Mal tive tempo de respirar fundo, tentando acalmar o coração que batia como um martelo, quando ouvi o som da porta da frente se abrindo. O sangue gelou. Nikolai. Ele deveria estar no ateliê provando o terno. Meu estômago se revirou. Com um movimento rápido, verifiquei se havia algum vestígio da minha invasão. A pintura no lugar, os documentos escondidos, nada fora do comum. Só a presilha vermelha em forma de borboleta queimava no bolso do roupão como uma prova silenciosa. Saí do escritório forçando os lábios a esboçar um sorriso natural. Nikolai estava na entrada tirando o casaco. Seu olhar, ao me ver, mudou instantaneamente, afiado, calculista, como de um predador que fareja presa ferida. Por que você não está na prova do vestido? Perguntei, torcendo para que minha voz soasse firme. Esqueci uns documentos para o banco, respondeu, sem tirar os olhos de mim. E você? Por que não está se preparando? A cerimônia é daqui a 1h30. Ia começar agora. Só queria tomar um café antes, menti, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Ele passou por mim, roçando o ombro de propósito, e seguiu em direção ao escritório. Fiquei paralisada, esperando um grito, uma acusação. Mas Nikolai voltou 1 minuto depois, segurando uma pasta. Você está pálida, observou, e havia algo em seu tom que não era preocupação, mas desconfiança disfarçada. Só estou cansada. Não dormi bem, justifiquei, tentando sorrir. Nervosismo pré-casamento, acho. Como foi a reunião de ontem com os suíços? Perguntou, e a palavra produtiva saiu de seus lábios com um tom irônico. Uma pena você não ter ido. O Michael perguntou por você, respondi, caindo direto na armadilha que nem sequer havia percebido. Michael, o cliente suíço que não existia. Darei seus cumprimentos a ele da próxima vez, disse Nikolai, aproximando-se até que seu hálito gelado roçou meu rosto. Seus olhos, frios como gelo, fixaram-se nos meus, sem um pingo de afeto, apenas o cálculo frio de quem observa um rato enjaulado. Ele se inclinou e beijou minha bochecha. Seus lábios estavam secos, duros como os de um estranho.
Tem certeza de que está tudo bem, Lena? Parece que viu um fantasma. Recuei um passo fingindo indiferença. Só estou exausta. Estas últimas semanas foram intensas. Com certeza concordou com um aceno de cabeça lento. Aliás, não viu meu celular? Acho que deixei no escritório. Meu corpo inteiro congelou. Se ele voltasse lá e inspecionasse com cuidado. Se houvesse câmeras, sensores no cofre. Talvez esteja na sala? Sugeri, a voz um fio de tensão. Ontem à noite você não estava muito sóbrio. Seus olhos se estreitaram, mas ele se virou e seguiu para o quarto. Aproveitei o momento para agarrar minha bolsa. Nikolai, vou indo. Nos vemos no solar, gritei, saindo antes que ele pudesse responder. Só quando as portas do elevador se fecharam percebi que tremia dos pés à cabeça. Ele sabe. De alguma forma, suspeitou que eu havia descoberto algo. Uma câmera escondida no escritório? Um sensor no cofre? Como advogado, Nikolai era mestre em prever detalhes. Assim que saí do prédio vi minha Mazda estacionada. Mas ao ligar o motor, notei um BMW preto saindo do estacionamento atrás de mim. Ao volante Nikolai, o rosto distorcido por uma expressão que nunca lhe vi antes. Pura fúria. Como ele desceu tão rápido? Deve ter usado a escada de incêndio. O pânico tomou conta de mim. Ele estava me seguindo. Isso só podia significar uma coisa. Minhas suspeitas estavam certas. Eles, Nikolai e Polina, eram golpistas profissionais, e agora que eu sabia a verdade, havia me tornado uma ameaça. Virei bruscamente à esquerda, pisando fundo no acelerador. A Mazda disparou zigue-zagueando entre os carros. No retrovisor, a silhueta escura do BMW se aproximava, implacável. Peguei o celular e liguei para Kira, minha assistente. Kira, me escute com atenção, disparrei assim que ela atendeu. Preciso de tudo que você conseguir encontrar sobre Polina Gorodova. Tudo, principalmente seu passado. O que aconteceu? Sua voz estava carregada de preocupação. Explico depois. É urgente. Fiz uma curva fechada, quase batendo em uma van. E tinha mais uma coisa. Recebemos denúncias anônimas sobre o projeto Bairro Verde, não foi? Sim. Ontem à noite, confirmou Kira, surpresa. Alguém enviou uma queixa ao órgão de fiscalização sanitária, alegando irregularidades. É tudo mentira, mas já marcaram uma inspeção. Como você soube? Apertei os dentes. Era isso que Nikolai quis dizer com reunião produtiva. Ele não estava apenas me atacando, estava destruindo meu negócio. Kira, prepare toda a documentação do projeto. Entre em contato com os advogados e continue investigando a Polina. Virei para o Anel Jardim, manobrando entre os carros. O BMW não desistia. Nikolai conhecia a cidade tão bem quanto eu, e seu carro era muito mais potente. Precisava de um plano. De repente, uma ideia. Dobrei bruscamente para um beco estreito do Arbat, onde o BMW pesado perderia velocidade. O telefone tocou. Era Kira novamente. Encontrei algo estranho. Sua voz tremia de excitação. Nas redes sociais da Polina, não há fotos com mais de 6 meses. Usei uma busca reversa de imagens. É a mesma mulher, mas sob o nome Katerina Kovalova. O perfil foi deletado, mas as páginas em cache ainda existem. Obrigada, Kira, respondi, enquanto freava abruptamente para evitar um pedestre. Isso confirma tudo. Tem mais uma coisa, continuou ela. Uma notícia de 2 anos atrás. A foto está borrada, mas parece ela. Um casamento com um empresário, Anton Vasiliev. 3 meses depois, ele perdeu o negócio, e o contato foi cortado. Olhei para a tela. A bateria estava acabando. Merda. Justamente agora. Saí em direção à margem do rio e pelo retrovisor, vi que o BMW havia ficado para trás, mas ainda me seguia. Faltavam 10 minutos até o solar onde aconteceria a cerimônia. Dirigia como uma louca enquanto a dimensão do desastre se revelava. Meu marido e a noiva do meu irmão eram criminosos profissionais. Eles não estavam atrás apenas do Dima, estavam destruindo tudo ao redor. O solar apareceu à frente, uma mansão neoclássica de antigos comerciantes. Virei bruscamente para a entrada, quase atropelando um homem alto de casaco cinza. Desculpe, gritei, saindo do carro e correndo para a porta. Chamou o homem, mas não havia tempo. Precisava agir antes que Nikolai chegasse. E então ouvi a voz que gelou meu sangue. Para você, ligação de um número desconhecido. Não podemos simplesmente cancelar, respondi, tentando manter a voz firme apesar do nó na garganta. Se fizermos isso agora, eles vão desconfiar. Precisamos agir com estratégia. Dima me olhou com os olhos vermelhos, ainda tremendo de raiva e humilhação. Então o que a gente faz? Deixa essa farsa continuar? Sua voz quebrou.
Eu não consigo ficar na mesma sala que ela depois do que você me mostrou. Não vai precisar. Peguei seu rosto entre as mãos, forçando-o a me olhar. Vamos usar a cerimônia contra eles. Deixa tudo seguir como planejado, até o momento certo. Ele franziu a testa, confuso. O contrato. Apontei para a pasta que Timur havia me dado. Você vai assinar, mas com uma pequena modificação. Abri a pasta e mostrei um documento que eu mesma havia rabiscado às pressas com uma caneta que encontrei na mesa. Uma cláusula de anulação automática. Se qualquer informação falsa for descoberta sobre uma das partes, o acordo se torna nulo, e eles perdem tudo. Dima leu, os olhos se iluminando com uma faísca de esperança. Isso é legal? Com as provas que temos. Assenti. Nikolai não vai poder contestar. E quando a verdade vier à tona durante a recepção, eles não terão como escapar. Ele respirou fundo, os nós dos dedos ainda brancos de tão apertados. E a Polina? Ela vai estar lá sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Deixa comigo. Minha voz endureceu. Eu garanto que antes do final da noite, ela vai desejar nunca ter conhecido você. Dima fechou os olhos por um segundo, como se estivesse se preparando para um salto no escuro. Quando os abriu, havia uma determinação fria neles. Tudo bem, mas eu quero estar lá quando você jogar tudo na cara deles. Não se preocupe. Sorri, embora por dentro estivesse tremendo. Você vai ter a melhor vista da queda. Saímos da sala, mas antes de irmos, Dima segurou meu braço. Lena, obrigado. Sua voz estava rouca. Se não fosse você. Não fala isso. Apertei sua mão. Nós somos família. E família não deixa ninguém se afundar sozinho. Descemos as escadas em silêncio, cada passo nos aproximando da armadilha que havíamos preparado. Ao entrarmos no salão principal, o burburinho dos convidados nos envolveu como uma onda. Polina estava no centro, radiante em seu vestido branco, rindo de algo que Nikolai sussurrava em seu ouvido. Quando nos viu, seu sorriso se alargou, falso como vidro. Ah, finalmente! Ela estendeu as mãos para Dima, mas ele recuou instintivamente, como se ela queimasse. Estávamos preocupados. A cerimônia vai começar em 5 minutos. Não se preocupe, respondi por ele, colando um sorriso doce no rosto. Estamos prontos. Nikolai nos observava com um brilho calculista nos olhos, como um predador avaliando a presa. Mas desta vez, nós éramos os caçadores. E a caçada estava apenas começando. Vamos revelar a verdade, sussurrei, apertando a mão de Dima com força. Depois a gente se preocupa com o resto. O importante é pará-los agora. Você está pronto? Ele assentiu, os olhos firmes apesar da tensão. Estou. Vamos para o salão. Eu mesmo vou anunciar aos convidados. Foi então que 3 batidas suaves, quase musicais, ecoaram na porta. Dimosha, a voz de Polina tremia, carregada de uma urgência falsa. Por favor, abre. Preciso falar com você. Dima e eu trocamos um olhar. Ele respirou fundo, como se preparasse para um mergulho em águas turvas, e abriu a porta. Polina estava à nossa frente, deslumbrante no vestido marfim bordado de pérolas, o rosto emoldurado por uma rendas que realçavam seus traços perfeitos. Mas eram os olhos grandes, úmidos, cheios de lágrimas cuidadosamente calculadas que captavam a atenção. O que está acontecendo? Sua voz quebrou como vidro fino sob pressão. Nikolai disse que você, Helena, está tentando arruinar nosso casamento. Não só arruinar, Dima respondeu gelado. Impedi-lo. Ela entrou no quarto com passos medidos, fechando a porta com um clique suave. Por quê? Seu olhar saltou de Dima para mim, como uma faca procurando o ponto mais fraco. Helena, o que eu fiz a você? Por que não quer que sejamos felizes? Pare com essa farsa, Valentina. Enfatizei seu nome verdadeiro como um golpe seco. Sabemos de tudo. Sobre você, sobre Nikolai, sobre o plano de vocês. Polina estremeceu, mas se recompôs em segundos. As lágrimas escorreram por seu rosto com uma sinceridade tão convincente que se não soubéssemos a verdade, até nós acreditaríamos. Dima, não a escute, suplicou, estendendo as mãos para ele. Ela sempre foi contra nós, invejou nossa felicidade. Quer destruir tudo. E a foto? Dima perguntou baixo. Você e Nikolai. Antes de nos conhecermos. Ela congelou por um instante. Então seus ombros caíram, como se carregassem o peso de uma mentira muito antiga. Tá bem, admitiu, sentando-se em uma poltrona com um suspiro teatral. Sim, eu conhecia Nikolai antes. Sua voz ganhou uma profundidade forçada, uma confissão ensaiada. Tive um passado complicado que queria deixar para trás. Novo nome, nova vida. Foi um erro de juventude, mas juro que o amo de verdade, Dima. E os outros homens? Ele insistiu, a dor transparecendo em cada sílaba.
Anton Vassiliev? Ou aqueles de quem ainda não sabemos? Polina cobriu o rosto com as mãos e soluçou, os ombros sacudindo em ritmos perfeitamente cronometrados. Me perdoe. Eu era jovem, tola. Precisava de dinheiro. Mas com você é diferente. Eu realmente te amo. Levantou o rosto molhado, os olhos suplicantes. Se você me abandonar, não sei o que farei. Não tenho motivo para viver sem você. Vi a resolução de Dima vacilar. A manipulação era perfeita. Negação, confissão parcial, ameaça velada. Não pode estar acreditando nisso, intervim, cortante. É clássico, Dima. Primeiro nega, depois admite um erro menor, e por fim chantageia com suicídio. Polina se levantou de um salto, o rosto contorcido em fúria genuína. Você não entende nada. Virou-se para Dima novamente, e em um piscar de olhos sua expressão se transformou em desespero puro. Por favor, me dá uma chance de explicar. A sós. Não, Dima respondeu, firme. Acabou, Polina. Ou como é seu nome real? A porta se abriu com violência. Nikolai estava no batente, o sorriso colado no rosto como uma máscara mal ajustada. Ah, então é aqui que vocês estavam, disse, fingindo leveza. Os convidados já estão todos reunidos. Só faltam os noivos. Não haverá casamento, anunciou Dima. Que bobagem, Nikolai entrou fechando a porta com um movimento controlado. Claro que haverá. A noiva está linda, o noivo está pronto. O que são esses pequenos questionamentos? A jogos acabou, Nikolai, coloquei-me entre ele e Dima. Sabemos do plano de vocês. Temos provas. Temos testemunhas. Como que por comando Timur apareceu atrás de Nikolai, cruzando os braços. Olá, Valia cumprimentou, fixando Polina com um sorriso sem alegria. Faz tempo. Ou devo chamar você de Ekaterina? Ana? Polina? Ela empalideceu. Você? Sussurrou. Como? Eu avisei que te encontraria, Timur respondeu calmo. Só levou 2 anos. Nikolai os observou com um olhar que, pela primeira vez, não era calculado, era real cruel. Eu percebi, com um arrepio, que nunca tinha visto seu rosto de verdade. Sempre fora uma máscara, o marido amoroso, o cunhado atencioso, o advogado bem-sucedido. Bom, ele suspirou como se lamentasse um negócio mal feito. Então hoje não fechará o acordo. Uma pena. Era um bom plano. Acham que esse é o primeiro que desmorona? Polina riu, alta e cortante, levantando-se da poltrona. Sua voz havia perdido toda a doçura, agora era áspera, zombeteira. Só iremos embora e encontraremos outro alvo. Como sempre. Ela se aproximou de Dima e passou um dedo por sua bochecha, em um gesto que deveria ser íntimo, mas soava como uma ameaça. Você, bobinho, realmente acreditou que me amava. Que fofo. Vamos, Nikolai ordenou, já se virando para a porta. Não há mais nada aqui para nós. Não tão rápido, Dima segurou o pulso de Polina. Vocês vão responder por tudo. Diante dos convidados. Diante da lei. Ah, o herói Nikolai riu seco. E como exatamente vai nos parar? Vamos ao salão, Dima disse, firme. Quero que todos ouçam a verdade. Agora. O silêncio no salão foi instantâneo quando entramos. 80 pares de olhos, parentes, amigos, colegas, se voltaram para nós, congelados na expectativa de uma cerimônia que nunca aconteceria. Dima subiu ao pequeno palanque onde deveria estar ao lado da noiva e pegou o microfone. Queridos amigos, sua voz soou surpreendentemente estável. Não haverá casamento hoje. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Descobri que a pessoa a quem pretendia confiar minha vida. Ele olhou diretamente para Polina. É uma golpista profissional. Seu nome real é Valentina Sirova. Antes de mim, ela enganou e arruinou vários outros homens. Polina permaneceu imóvel, mas seus dedos se cravaram nas dobras do vestido, traindo a fúria. Além disso, continuou Dima, ela agia em conluio com meu cunhado, Nikolai Verkoisky. O objetivo era tomar controle do meu negócio. Timur avançou, colocando-se ao lado de Dima. Posso confirmar. Sou uma das vítimas anteriores deles. Temos provas. O salão explodiu em vozes. Os pais de Dima, pálidos, olhavam para a frente como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Aproximei-me deles e apertei suas mãos. Desculpem pelo dia arruinado, Dima concluiu, descendo do palanque. Mas sou grato por a verdade ter vindo à tona hoje, antes que fosse tarde. Polina lançou-lhe um último olhar venenoso antes de sair a passos largos, seguida por Nikolai, que nem sequer olhou para trás. Você foi incrível, abracei meu irmão. E agora? Perguntou ele, observando os convidados se dispersarem confusos. Agora juntamos os documentos e vamos à polícia, Timur respondeu, juntando-se a nós. Precisamos registrar a denúncia antes que eles sumam. E meu negócio?
Dima franziu a testa. Já assinei alguns papéis. Vamos contestar, assegurei, apertando seu ombro. Será uma batalha longa, mas daremos jeito. Ficamos os três no meio do salão vazio, rodeados pelos restos de uma festa que nunca aconteceu. A batalha estava ganha, mas a guerra estava apenas começando. A base de provas ainda era frágil. Dima não aguentou a pressão e desabafou com a voz trêmula. Temos documentos, testemunhas, fotos. O que mais vocês querem? Calma, Timur colocou a mão em seu ombro firme, mas tranquilo. Encontraremos outras vítimas. Nikolai e Valentina não agiram sozinhos por 1 ou 2 meses. Foram anos. E onde há fumaça, há fogo. Não demorou para que a tempestade desabasse sobre mim. Ainda naquele mês, meu escritório foi alvo de uma enxurrada de fiscalizações. Bombeiros, Receita Federal, Vigilância Sanitária, Fiscalização Urbanística. Toda semana, um novo órgão batia à porta. Denúncias anônimas contra a harmonia começaram a chover como granizo, projetos questionados, licenças supostamente irregulares, acusações sem fundamento. Era uma campanha orquestrada para me afundar. Eles querem te destruir, Kira disse certo dia, enquanto organizávamos papéis no escritório quase vazio, depois de mais uma inspeção. Não só financeiramente. Querem acabar com sua reputação, com tudo que você construiu. Eu massageava as têmporas, tentando aliviar a dor de cabeça que já se tornará companheira constante. Não vão conseguir, respondi mais para mim mesma do que para ela. Mas a realidade era cruel. Em dezembro, perdemos um contrato de 12 milhões de rublos, um eco-hotel nos arredores de Moscou. O cliente, pressionado, recebeu recomendações para escolher outro escritório. Em seguida, um desenvolvedor com quem trabalhávamos há 3 anos rompeu a parceria sem aviso. Até janeiro, tive que reduzir a equipe pela metade. O Natal daquele ano foi passado na casa dos meus pais, em Medvedkovo. Minha mãe, com os olhos inchados de chorar, preparava a salada Olivier em silêncio. Meu pai ficava imóvel diante da TV, como se as notícias pudessem explicar o que estava acontecendo. Dima me ajudava na cozinha, lançando olhares preocupados na minha direção sempre que achava que eu não estava olhando. Não me olhe assim, pedi quando finalmente ficamos sozinhos no quarto. Você está bem? Ele perguntou, sentando-se ao meu lado na cama. Estou, menti. Está mentindo. Ele balançou a cabeça com um sorriso amargo. Você emagreceu 10 quilos e mal dorme. Isso vai passar. Afaguei seus cabelos como fazia quando éramos crianças. E você? Como está você? Perguntei, mudando de assunto. Ele riu sem alegria. Meu negócio ainda está de pé. Conseguimos manter as patentes. Graças a Deus, não tive tempo de transferir tudo para eles. Mas os investidores estão assustados. Riscos reputacionais, imitou com voz fina, algum executivo que deve ter ouvido isso recentemente. Em fevereiro, o telefone tocou. Era Timur. Encontrei mais 2, anunciou sem nem dizer olá. Um dono de agência de turismo em Novosibirsk e um restauranteur de Krasnodar. Os 2 foram enganados pela nossa Valentina. Estão dispostos a depor. Timur se tornou meu porto seguro naquela tempestade. Auxiliava com questões jurídicas, juntava informações, me segurou nos momentos em que pensei em desistir. Muitas noites, tomávamos chá na minha cozinha, traçando estratégias ou simplesmente em silêncio, observando as luzes noturnas de Moscou pela janela. A primavera trouxe os primeiros sinais de esperança. Um investigador jovem, mas determinado, assumiu o caso com seriedade. Os depoimentos se multiplicaram. Peritos analisaram documentos. Apareceram extratos bancários comprovando transferências de Nikolai para Valentina Sirova. Em uma de nossas reuniões, o investigador anunciou: encontramos mais 3 vítimas. O prejuízo total, somando todos os casos, gira em torno de 25 milhões de rublos. E a Polina? Quer dizer, a Valentina? Onde ela está agora? Perguntou Dima com a voz tensa. Na Turquia, respondeu o investigador. Mas já emitimos um alerta de busca internacional. É questão de tempo. Enquanto isso, Nikolai declarava guerra aberta pelo que restava do nosso patrimônio. Através de laranjas, tentou reaver sua parte no escritório, contestou a propriedade do meu apartamento. Seu novo advogado, um ex-colega de faculdade, tão polido quanto arrogante, chegava a cada audiência com novos documentos, novas exigências, novos recursos. Tática padrão de protelação, explicava Stanislav Georgievich, meu advogado. Eles apostam que você vai ficar sem dinheiro para pagar honorários antes que eles fiquem sem argumentos. Até que em abril veio a virada. A polícia turca deteve Valentina Sirova ao tentar obter um novo passaporte. Um mês depois, ela foi extraditada para a Rússia.
A foto dela algemada correu por todos os sites de notícias. O julgamento começou em junho, em um salão abafado lotado de jornalistas. A história de 2 profissionais que enganaram empresários em todo o país virou sensação. Eu me sentava do outro lado do corredor estreito, frente a Nicolai. Ele estava abatido, com olheiras fundas. Algumas vezes tentou capturar meu olhar, mas eu mantinha os olhos fixos no juiz. Valentina, ao contrário, mantinha a postura ereta, o queixo erguido, respondendo às perguntas com fluidez, admitindo apenas parte das acusações. Agi sozinha, declarou em um dos depoimentos. Nicolai Verkolski não tinha conhecimento dos meus planos. Ela está mentindo, sussurrou Timur ao meu ouvido, tentando protegê-lo. Talvez ele tenha prometido ajuda depois do julgamento. Mas as provas contra Nicolai eram esmagadoras. Transferências bancárias, documentos com sua assinatura, gravações de ligações, depoimentos, inclusive de ex-sócios que, finalmente, romperam o silêncio. O veredito foi lido em 15 de julho de 2024, quase 9 meses depois daquela festa que nunca aconteceu. O salão ficou em silêncio quando a juíza começou a falar. Declaro Valentina Igorievna Sirova culpada pelos crimes previstos no artigo 159 do Código Penal da Federação Russa, condenando-a a 3 anos de prisão em regime fechado, além do ressarcimento aos prejudicados no valor de 8 milhões de rublos. Valentina permaneceu imóvel, apenas os nós dos dedos, brancos de tão apertados, traíam sua atenção. Declaro Nikolai Vladimirovich Verkolski culpado por cumplicidade em fraude, condenando-o a 4 anos de prisão com sursis, multa de 3 milhões de rublos e proibição de exercer a advocacia por 5 anos. Soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. Não era a pena mais dura, mas a justiça, ainda que tardia, havia chegado. Quando Nikolai foi conduzido para fora do salão, parou na minha frente. Lenco, nós poderíamos ter tudo começou, mas foi interrompido pelo guarda. Não fale com a testemunha, condenado. No mesmo dia, o juiz proferiu a sentença do divórcio. O apartamento no centro ficou comigo. Nikolai levou a casa de campo nos arredores de Moscou e o carro. Meu escritório foi declarado propriedade exclusiva minha, indisponível para divisão. Saímos do fórum em um dia claro de julho, eu, Timur e Dima. Pela primeira vez em meses, senti que podia respirar sem peso no peito. Agora acabou? Perguntou Dima, olhando para o céu. Não, balancei a cabeça, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Agora é que tudo começa. Ele as odiava. Com um buquê de crisântemos amarelos nas mãos, observava cada um dos meus passos enquanto eu me aproximava. Beijei-o levemente na bochecha, e ele entendeu sem palavras que a cerimônia havia terminado. Abriu a porta do carro com um gesto que misturava cortesia e impaciência. Vamos comemorar? Sugeriu, já se acomodando no banco do motorista. Ainda não respondi, colocando as flores no assento traseiro. Primeiro, aos meus pais. Prometi mostrar a eles o prêmio. Ele não discutiu. Sabia que, para mim, família não era mais uma palavra vazia, mas um porto seguro reconstruído pedaço por pedaço naquele último ano. O apartamento dos meus pais em Medvedkovo nos recebeu com aromas que pareciam suspensos no tempo, os piruxi quentinhos da minha mãe, o cheiro adocicado do tabaco de cachimbo do meu pai, um hábito que ele havia abandonado 5 anos antes, mas que ainda mantinha como ritual, acendendo a fornilha sem tragá-la apenas para sentir o aroma familiar. Nossa estrela! Minha mãe exclamou ao me ver com o diploma nas mãos. Victor, venha rápido! A Lena está mostrando sua premiação. Meu pai surgiu da sala de estar, enxugando as mãos em um pano sujo de graxa, mais uma vez mergulhado em seus circuitos e peças de rádio. Abraçou-me com força, os olhos brilhando de orgulho genuíno. Parabéns, filha! Nós nos orgulhamos de você. Da cozinha, Dima apareceu com um avental salpicado de farinha, as mãos ainda brancas do preparo da massa. Cadê a fanfarra e o tapete vermelho para a laureada? Provocou, sorrindo. O que você está fazendo aqui? Não era hoje sua reunião com os investidores? Já acabou, respondeu ele, voltando a amassar a massa com movimento preciso. Assinamos um acordo de 2 milhões de dólares. Corri para abraçá-lo, o coração acelerado. Dima, isso é enorme. Financiamento para todo o ciclo de desenvolvimento e implementação. Em um ano, nosso sistema de diagnóstico estará em 20 clínicas. Timur apertou sua mão com firmeza. Parabéns! Sempre soube que sua tecnologia merecia reconhecimento. Os almoços dominicais em família tinham se tornado nossa âncora. Depois de todas as tempestades, aquela tradição, cozinhar juntos, dividir notícias, traçar planos, era o que nos mantinha de pé. Minha mãe serviu a mesa na sala de estar, algo que nunca fazia antes,
Geralmente comíamos na cozinha. Mas aquele era um dia especial, uma celebração dupla. Pelos meus filhos brilhantes, meu pai levantou seu copo de suco de cereja, a única bebida que tomava desde o infarto. Para que nenhum vigarista cruze mais o caminho de vocês. E pelos novos começos, acrescentou minha mãe, olhando para meus dedos entrelaçados aos de Timur. Mais tarde, sentados no balcão do meu novo apartamento, aquele que comprei depois de vender o antigo, carregado de memórias com Nikolai, observei as luzes de Moscou piscando na noite. Timur cobriu meus ombros com um cobertor, a voz baixa. Em que está pensando? Em como tudo mudou em um ano, encostei-me nele, sentindo o calor de seu corpo. Perdemos tudo por causa daquelas pessoas, e mesmo assim encontramos coisas novas. Algo melhor. Ele ergueu uma sobrancelha, intrigado. Alguém? Corrigi sorrindo. Ah, então é isso, brincou, passando os dedos pelos meus cabelos. Sempre achei que a vida fosse banal em seus enredos, mas genial nos detalhes. Filósofo, murmurei, beijando. Aliás, acrescentei, depois de um silêncio, tirei férias em novembro. 2 semanas. Aquelas que a gente combinou. Seus olhos brilharam. Paris, Viena, Praga. E a casinha nos Alpes que você encontrou. Aquela com vista para o lago. Perfeito, apertou-me contra si. E quando voltarmos começamos a procurar a Dasha. Aquela à beira do lago, lembra? Assenti. Nossos planos já não me pareciam castelos de areia frágeis. Timur não fazia juramentos grandiosos nem prometia amor eterno. Simplesmente estava ali, todos os dias nas alegrias e nas dores. Erguia-me quando eu caía. Comemorava minhas vitórias como se fossem suas, às vezes até mais. Falávamos do passado sem medos, sem maquiagem, 2 sobreviventes queimados por relações construídas sobre mentiras. Na juventude eu acreditava que o amor verdadeiro devia ser como nos romances, dramático, ardente, cheio de loucuras. Timur me ensinou outra forma de amar. Tranquila, profunda, cotidiana. Um amor que se revelava não em declarações bombásticas, mas no café da manhã servido em silêncio, no apoio mudo durante o julgamento, nos planos traçados lado a lado. Sabe o que percebi nesse ano? Perguntei, observando a cidade iluminada. Trabalho e carreira são importantes, mas não preenchem o vazio, não protegem de traições. Nem sempre, concordou ele baixo. Mas a vida ainda é bela, não é? Anuiu, e ficamos em silêncio, deixando que as luzes de Moscou nos contassem histórias de novas possibilidades, novos caminhos, novas curvas do destino. Dizem que a ilusão destruída é a maior perda. Mas eu havia aprendido que às vezes é preciso perder as ilusões para encontrar a vida real. Surgia uma nova Helena mais sábia, mais sensível às falsidades, mais capaz de valorizar o presente. Compreendi que a verdadeira arquitetura da vida não se resume a conquistas profissionais ou sucesso na carreira. É um equilíbrio delicado entre trabalho e felicidade pessoal, entre realizações e relacionamentos, entre grandes projetos e pequenas alegrias cotidianas. Antes eu construía minha identidade a partir de papéis, arquiteta de sucesso, irmã dedicada, esposa perfeita. Agora sou simplesmente Helena, uma mulher que atravessou a traição e encontrou forças não apenas para sobreviver, mas para reconstruir uma versão melhor de si mesma. Na gaveta da escrivaninha, repousa a aliança que tirei no dia em que protocolamos o divórcio. Não a joguei fora. Ela faz parte da minha história. Um lembrete de que até as lições mais amargas nos tornam mais fortes. Talvez, um dia, eu a leve para ser refundida, transformada em um pingente ou brincos. Convertida de símbolo de ilusões quebradas em amuleto de novas possibilidades. Terminei o café e me preparei para sair. O dia seria intenso. Apresentação do projeto do jardim de infância, reunião com investidores, jantar com Timur à noite. Um dia comum dessa nova vida, tão mais plena, vibrante e autêntica que a anterior, que às vezes até agradeço ao destino por aquele momento doloroso de revelação. Dizem que na arquitetura, o mais valioso não são as paredes, mas o espaço que elas abrigam. Assim também na vida, o que importa não é a fachada de prosperidade, mas o conteúdo interior. As ilusões destruídas abriram caminho para uma existência real sem máscaras, sem fingimentos, sem sacrifícios desnecessários. E sabe de uma coisa? Sou feliz de um jeito novo, de verdade, sem me medir pelos padrões ou expectativas alheias. Feliz porque entendi o essencial. A verdadeira arquitetura da felicidade não se ergue sobre a dependência dos outros, mas sobre alicerces sólidos, amor próprio, paixão pelo que se faz, conexão com quem realmente importa. Com esse pensamento, fechei a porta do apartamento e dei o primeiro passo em direção ao novo dia. À minha frente, uma vida inteira, luminosa, genuína, livre de ilusões, mas repleta de esperança.
E eu estava pronta para projetá-la, dia após dia, tijolo por tijolo, com a mesma precisão e carinho com que erguia meus melhores edifícios.